Olá! De todas as especialidades médicas, a que envolve o maior mistério é a anestesia. Criou-se conceitos e dogmas em relação à anestesia. E hoje, aqui no programa Saúde em Seu Lar, nós vamos falar sobre anestesia. Quais são os tipos de anestesia, quais são os riscos, a importância do pré-anestésico, do acompanhamento, da avaliação pré-anestésica. Como é que se escolhe o tipo de anestesia? Será que as pessoas podem escolher anestesia? Quais serão os riscos de uma anestesia? Com o tempo, qual o tempo que a pessoa pode ficar anestesiada? São vários assuntos, vários conceitos que nós vamos hoje tirar o estigma, inclusive. Criou-se um medo, às vezes até mesmo um terror em relação à anestesia. E hoje a anestesia, os medicamentos, a capacitação dos médicos, dos anestesiologistas, são parâmetros fundamentais para o sucesso de uma cirurgia, para diminuir o risco de uma cirurgia em relação a esse mistério, da anestesia, que tira a dor, que tira a consciência, que relaxa a musculatura, no caso da anestesia geral. Mas existem vários tipos de anestesia, vários tipos de opções, medicamentos mais seguros, e o pré-anestésico vocês vão ver como é importante se fazer o pré-anestésico, passar com o anestesista, conhecer o seu histórico, medicamentos que utilizam, quais medicamentos que devem ser suspensos, quanto tempo antes que devem ser suspensos, E aí já também avaliar o tipo de anestesia, não é isso? Por isso é um assunto diferente. Tenho certeza que muitas pessoas não dão muita importância, mas quando tem que ir para um ato cirúrgico, aí as pessoas começam a pensar: será que eu vou tomar uma anestesia? Não é perigoso não, doutor? Então por isso eu convido vocês a continuarem conosco. Nós vamos trazer aqui um anestesista, o Dr. Tássio, que vai explicar, vai desmistificar e vai com certeza levar até vocês informações que farão muita diferença, principalmente quando por algum motivo nessa vida você precisar ser submetido a uma cirurgia. Não saiam daí que nós voltamos em um minutinho. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar e hoje falando, como eu disse no editorial, desse tema importantíssimo. Muitas pessoas não dão valor, não dão importância a essa especialidade na medicina, mas quando vão para uma cirurgia, o medo maior: meu Deus do céu, vou tomar uma anestesia. E nós queremos informar vocês a respeito da anestesia, dessa especialidade importantíssima, fundamental, na área da medicina, quando nós falamos em cirurgia. E eu vou dizer para vocês, estou trazendo aqui hoje um anestesista de uma competência muito grande, de uma equipe lá do Hospital do Coração, Hospital Santa Lúcia, que vocês sabem, faz a cirurgia cardíaca. Imagina você fazer uma anestesia, não, é claro, desmerecendo outros colegas, nós temos aqui uma equipe de anestesistas maravilhosos em Poços de Caldas, mas fazer uma anestesia em cirurgia cardíaca não é brincadeira, doutor Tássio? Sim. Olha, boa noite, viu? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mais uma vez, Regina, de estar tendo a oportunidade de estar aqui e esclarecer os telespectadores sobre um assunto tão importante. Exato. Que é a anestesia, e te agradecer pelo convite novamente. Tá, eu que agradeço, já quero aqui de pronto parabenizar toda a equipe de anestesistas lá do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, onde o Dr. Tássio faz parte, ele atende também algumas clínicas, mas faz aí um trabalho maravilhoso, E também cuida lá da Clínica da Dor. O Dr. Tássio é o responsável pela Clínica da Dor e nós vamos fazer oportunamente um programa sobre a dor. Mas hoje vamos falar especificamente de anestesia, Então, o Dr. Tássio vai fazer vários esclarecimentos aqui que com certeza irá desmistificar muitas ideias que as pessoas têm em relação à anestesia. Porque a anestesia antigamente era uma coisa, hoje é completamente diferente. Eu já queria que você respondesse, Tássio, o que é anestesia, afinal de contas? A palavra anestesia, o conceito dela básico, primordial, é a ausência
de dor. Tá. Só isso já falaria de a pessoa ir a um procedimento cirúrgico, submeter-se a um procedimento cirúrgico e não ter dor. Mas a palavra anestesia, além de ela autodefinir por sem dor, ela engloba outros aspectos, né? Que além de dor, inconsciência, relaxamento muscular. Isso, dependendo do tipo de anestesia que a pessoa for submetida. Tá. E o que se utiliza, né? Assim, as pessoas devem estar se perguntando, será que é um gás? Será que é um medicamento? O que faz com que a pessoa fique, vamos dizer assim, se eu posso dizer, uma ausência total, né? Não consegue ter mais noção do ambiente, nada, e, é claro, obviamente sem dor. Então, os medicamentos usados, eles podem ser os anestésicos locais, né, que são aplicados seja na pele, seja no neuroeixo, que é a raquianestesia, anestesia peridural, né? Tá. Ou pode ser os medicamentos venosos ou inalatórios, que aí a gente vai poder entrar oportunamente nos tipos de anestesia. Aí eu já queria até que você aproveitasse nesse gancho e já explicasse, afinal de contas, as pessoas acham que a anestesia é só quando a pessoa dorme, né? E não é bem assim. Quais são os tipos hoje de anestesia que nós temos, Tássio? Os tipos de anestesia hoje que a pessoa pode receber, dependendo de cada tipo de cirurgia, claro. Anestesia local, que é administrar o anestésico local, dependendo de qualquer localização. Aí entrariam os bloqueios? Os bloqueios podem ser considerados como o tipo de anestesia. Como local? O bloqueio. Pode ser o bloqueio. Ou anestesia regional, que engloba a raquianestesia ou a peridural. Temos também a sedação, que pode ser feita por alguns procedimentos ambulatoriais ou mesmo algum procedimento mais simples, superficiais. Um exemplo, por exemplo, uma endoscopia seria uma sedação? Endoscopia é um exemplo de sedação. Tá. A sedação é um medicamento venoso que faz a pessoa dormir e não ter dor durante esse tipo de procedimento. Mas aí não é. Qual que é a diferença então da anestesia? Tá. A anestesia, a sedação, geralmente é só com medicamento venoso, mas pode ser usado inalatório também. A anestesia geral, ela tem 3 princípios básicos, que é analgesia, com os analgésicos, inconsciência, que aí é com os hipnóticos, e relaxamento muscular. A sedação, a gente não utiliza o relaxante muscular. Tá. Entendeu? Existe também, né, as anestesias infiltrativas, bloqueios locais, né? Tássio, qual que é a diferença entre a peridural e a raquianestesia? Qual que é a diferença? Então, as duas são administradas, obviamente, em espaços diferentes. Tá. A anestesia peridural é no espaço epidural. A técnica é completamente diferente da raquianestesia, que ela é administrada no espaço subaracnoide. As duas promovem, dependendo da medicação, da dose que for utilizada, anestesia e analgesia. Certo? A peridural, dependendo do anestésico, da concentração que for utilizada, ela pode ser uma peridural analgésica ou uma peridural anestésica propriamente dita. O que faz vocês escolherem? Porque às vezes as pessoas devem estar se perguntando, doutor, não, melhor no teu caso fazer peridural, não, melhor no seu caso é fazer a RAC. Tá. Porque fica até difícil para as pessoas entenderem subaracnoide e tal, mas assim, na prática, qual que seria a indicação? Por exemplo, uma cesárea. Você prefere o quê? Uma cesariana? A cesariana eu prefiro. Questão a maioria, de conduta, não? Isso. É a maioria? A maioria, a mais utilizada é a raquianestesia. Tá. Por quê? Porque ela promove um relaxamento muscular e uma anestesia mais profunda. A peridural, mesmo ela tendo a propriedade anestésica, o paciente pode sentir o toque, o tato. Ter uma sensação. Isso. E aí a raquianestesia abole essa propriocepção, que é o ato da gente sentir o toque. Não seja uma dor, mas é um incômodo, né? Sim. Aí a peridural talvez não seja tão bem indicada para uma cesárea, que a paciente, por estar acordada, ela não quer sentir nenhum tipo de incômodo. E aliás, eu queria até aproveitar quando falamos aqui em cesárea, dizer o seguinte, muitas mulheres falam, eu quero dormir, não quero nem ver. Não pode, né? Você não vai fazer porque o neném nasce chumbado, vamos dizer assim, né? Complicado, a não ser que for um caso de emergência, algo assim, né? Uma cesárea eletiva, programada, Sim. O ideal é ser feita com a raquianestesia simples, sem um sedativo. Por quê?
para a paciente não ter o risco de ter alguma passagem do medicamento que possa interferir no nascimento da criança. Porque a gente tem que pensar no binômio, né? Mãe e filho. Mãe e filho. Isso é muito importante, porque tem mães que ficam tensas demais e tudo, e querem, vamos dizer, eu quero dormir um pouquinho até ver meu bebê e tal, mas realmente tem que ter muito critério mesmo. Tem casos que tem que colocar a mãe sedada. Sim. Tem algumas razões, mas isso é cada caso a caso. Bem, já aproveitando também falando cesárea, o parto sem dor, parto com analgesia, é epidural que faz? Pode ser feito a epidural ou pode a RAC? Ou raquianestesia. A raquianestesia... Não é complicado depois a mãe sentir a dor para fazer a força? Então, a raquianestesia, se você tiver com um paciente já num período expulsivo, sim, você pode fazer uma raquianestesia mais na região sacral para tentar preservar a força para poder ter o parto. Tá. Mas a epidural é bem utilizada também para analgesia de parto. O parto sem dor, chamado parto com analgesia, parto né? Sem dor. Bem, nós já entramos no aspecto da anestesia, mas nós vamos falar agora de um assunto que eu acho assim, muito importante. Eu tenho certeza que o Dr. Tássio aí vai concordar comigo. Qual que é a importância do chamado pré-anestésico? Essa avaliação que tem que ser muito rigorosa, né? Para que não tenha problemas aí, o anestesista seja pego de surpresa aí no momento da anestesia, né? Queria que você falasse um pouquinho do pré-anestésico. O pré-anestésico é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina de 2006 e é extremamente importante, que a gente utiliza já faz 7 anos lá no Hospital Santa Lúcia. A gente atendeu o paciente, de preferência em ambulatório, não é com o paciente internado, que é o que é recomendado, antes da cirurgia que ele vai ser submetido. Tá. De preferência com um tempo hábil para que o anestesista possa ter alguma conduta que vai interferir na cirurgia, na anestesia. Mais ou menos que uns 15 dias, ou até às vezes... Uma semana, 15 dias é um bom tempo. Porque senão, se você fica muito tempo, faz uma avaliação muito antes, pode acontecer alguma intercorrência depois, né, Tássio? Então, assim, o pré-anestésico é de suma importância. Além dele proporcionar a relação médico-paciente, que é essencial para poder ter uma boa cirurgia, uma boa anestesia, é o momento em que o anestesista conhece o paciente conhece o anestesista. Isso é muito importante. Mesmo não sendo o anestesista que vai executar a anestesia, lá na avaliação pré-anestésica a gente consegue prever algumas situações, indicar a suspensão de algum medicamento, indicar a introdução de algum medicamento, explicar sobre os riscos da anestesia, explicar para o paciente a importância do jejum. E qual que é a importância do jejum? O jejum, a gente recomenda um jejum antes da cirurgia para evitar que a gente possa ter uma broncoaspiração. O paciente com o estômago cheio, ele está sobre medicamentos que promovam relaxamento, ele pode regurgitar o conteúdo gástrico para o pulmão e pode desencadear isso uma pneumonia aspirativa. Geralmente pneumonia aspirativa é grave, né? É um processo grave complicado. E que a gente pode evitar com uma medida simples. Simples, ficar em jejum. Isso significa jejum, nem líquido, nem leite, nada. Porque às vezes as pessoas vão tomar um leitinho. A gente tem, hoje, cada dia que passa, a gente tem mudado e tem sido assim, bem criterioso quanto ao jejum. Porque a gente não pode também deixar a pessoa num jejum muito prolongado, que traz também consequências sérias para o paciente numa cirurgia. Tá. Então o jejum, hoje a gente recomenda jejum de 6 horas. 6 horas? Isso, Assim, para água até 3 horas antes. Então assim, a gente está sendo um pouco mais criterioso e assim, orientando sempre o paciente para ele não ficar num jejum muito prolongado, que isso causa alguns problemas na cirurgia, né? Na própria cirurgia. Isso. Porque antigamente, né? As pessoas ficavam 12 horas de jejum, sem água, sem nada. Não, hoje a gente evita isso. E também uma coisa interessante que mudou é a questão do tempo da anestesia, que nós vamos conversar daqui a pouco. Porque antigamente também a pessoa dormia 24 horas, e quiçá mais, né? E hoje a pessoa sai acordada. Sim. Sai acordada da sala de recuperação. Bem, a questão agora que eu queria ver com você é o seguinte: como é que você faz para definir, no pré-anestésico, você já define a melhor técnica para aquela pessoa?
A gente sempre orienta o paciente. Se você tiver como, não tem casos que não tem como, tem que ser geral e pronto, né? A gente orienta o paciente assim, já explica assim, ó, o seu procedimento cirúrgico, a técnica anestésica de escolha é anestesia geral. Um exemplo, um paciente que vai se submeter a uma cirurgia de retirada de vesícula por vídeo. Sim. Anestesia de escolha é anestesia geral. Aí a gente já explica para o paciente. Algumas situações, vou dar um exemplo. A gente vai um paciente que vai se submeter a uma cirurgia a mesma de retirada de vesícula, mas por corte, aberta. Tá. Ela pode ser feita sob raquianestesia, pode ser feita sobre peridural, ou pode ser feita sobre a peridural associada à anestesia geral. No pré-anestésico, a gente vê o risco que cada risco. Isso, vê o risco que o paciente vai ter. Se um paciente é um paciente mais grave, cardiopata, a gente tem que ter uma anestesia que interfira pouco nas condições circulatórias do paciente. Certo. Aí a gente tenta explicar tudo isso na consulta pré-anestésica. Então vocês vejam a importância do que é a consulta pré-anestésica, né? Tem pessoa que tem que passar no anestesista. Gente, isso é fundamental, né? Sim, Diminui enquanto, assim, não sei, deve existir estudos aí na Sociedade Brasileira de Anestesiologia, diminui enquanto o risco, quando uma pessoa faz o pré-anestésico direitinho, faz os exames, tudo certinho. O risco diminui, assim, a gente tem vários trabalhos, Sim. Tem trabalhos que falam em 20% a 30%, diminui também muito uma coisa que antigamente acontecia muito e é desagradável, diminui demais a suspensão de cirurgias. O anestesista, quando ele conhecia o paciente só no momento de anestesiar, ele muitas vezes suspendia a cirurgia. Ele chegava para o paciente e falava: você tem um risco e eu prefiro te avaliar melhor. Por isso que a avaliação pré-anestésica é primordial. Aí suspende lá a família, o próprio paciente. Eu vivi ansioso, muito isso, viu? Na Santa Casa, quando dirigi o hospital, a família ia lá reclamar, o doutor anestesista lá, o doutor suspendeu a cirurgia. Mas é claro, porque você não tinha nem conhecimento de nada. Chega o paciente numa condição complicada, né? Sim, só se foi emergência, né, tá? Isso aí... Emergência a gente não tem o que fazer, né? Claro. Mas assim, eu vou dar um exemplo. Um paciente que vai fazer uma cirurgia de herniorrafia inguinal. E ele está tomando um anticoagulante. Se o anestesista não viu essa situação, ele vai chegar no dia da cirurgia e vai provavelmente irá suspender, sendo que ele poderia ter retirado esse medicamento Sim. com um tempo hábil e realizado a melhor técnica anestésica. Existem medicamentos que devem ser suspensos. Assim, esse não tem condição mesmo, a pessoa toma. Mas eu quero pedir para você responder isso depois do nosso intervalo. Nós vamos ter que ir para um breakzinho aqui, rapidinho. Quero pedir a vocês, convidar a vocês para continuar assistindo o programa Saúde em Seu Lar, esse programa que vem fazer diferença na sua vida, porque são informações importantes que os médicos, meus colegas, todos os profissionais da área da saúde vêm aqui com a maior boa vontade para passar para vocês. Lembrando que o programa todo domingo às 19h30 pela TV Postos, com reapresentação às quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã. E não esqueçam do canal do YouTube, Doutora Regina Cioff. O programa estará lá à disposição para você assistir de novo, tirar dúvida ou até mesmo indicar, né, para seus amigos, seus familiares. O que eu quero mesmo é fazer diferença na sua vida. Volta em um minutinho. Bem, estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando sobre anestesia, com o Dr. Tássio, que é anestesista da equipe do hospital, lá do Hospital de Santa Lúcia, Hospital do Coração, que tenho certeza que toda a região já conhece o trabalho de excelência que esse hospital vem desenvolvendo e trazendo, agregando muito valor à saúde aqui em Poços de Caldas. Não tenham dúvida, não só Poços, região, aliás, o Brasil todo. Tem pacientes do Brasil todo aqui fazendo tratamento. Nós fizemos um programa aí a semana passada, com o Dr. João Batista, falamos aqui do programa do serviço de AVC, né? Uma série de coisas novas aí para acontecer, isso aí muito importante para salvar a vida das pessoas, minimizar os problemas envolvendo o AVC. Bom, Tássio, eu havia te perguntado o seguinte, os medicamentos
que você fala, você diz, olha, esse não tem jeito mesmo, vai ter que suspender. Por exemplo. Olha, não hoje, são muitos, né? Não são muitos, mas tem hoje com a população cada vez mais faz uso de medicações devido às doenças cardiovasculares, eles usam Sim. muito antiagregantes plaquetários. Tipo, vamos citar aqui aspirina. Sim. Por exemplo. O AS hoje a gente suspende para pouquíssimas cirurgias. Normalmente se mantém o AS, mas existe o clopidogrel, os novos anticoagulantes, o Marevan, que é um anticoagulante muito utilizado, principalmente para pacientes portadores. Aí tem que suspender. Tem. Pessoas que têm tendência a fazer trombose, por exemplo. Sim. É um paciente que já fez uma trombose e está utilizando, por exemplo, um medicamento xarelto, a gente tem que tirar 2 a 3 dias antes. Então isso no pré-anestésico a gente consegue... Vai avaliar tudo. Consegue ver e indicar isso para o paciente. Para hipertensão não... Hipertensão hoje a gente não tira a medicação. Porque complica, né, Tássio? Assim, os hipoglicemiantes, assim, a metformina a gente suspende 2 dias antes. Metformina? Sim. Interessante. Os outros hipoglicemiantes pode tomar até a véspera da cirurgia. Olha, gente, está vendo como é importante o pré-anestésico? O anestesista ele vai fazer toda essa avaliação, quer dizer, vai diminuir o teu risco, né? Porque o risco existe para todo mundo. Isso aí não tem jeito, mas diminui, né? Sim. E muito. Lembrar também dos medicamentos muito usados pelas pessoas, medicamentos fitoterápicos. Muitos deles aumentam o sangramento em cirurgia. Fitoterápicos? E os anabolizantes? Então, alguns, porque você sabe, tem pessoas que utilizam aí, academias, essas coisas. A gente assim... Tem que falar tudo para vocês, A gente né? explica tudo para o paciente no pré-anestésico, o que tem que parar, o que pode continuar. E assim, todos os medicamentos a gente explica o tempo ideal para ser suspenso e explica os riscos da pessoa continuar mantendo. Utilização de droga. Infelizmente hoje nós estamos vivendo... Tá difícil, né? Sim. Eu digo para você que infelizmente nós mundo está perdendo para as drogas, né? Para mim é o mal do século, sem dúvida nenhuma, na minha opinião. Agora, drogas, para alguém que utiliza aí maconha, crack, enfim, isso tudo as pessoas têm que ser sinceras e falar, não é? Sim. Porque é sério, não é isso, um negócio desse? No pré-anestésico existe o item lá que a gente pergunta, você usa algum tipo de droga? Isso. Se for, a gente explica os riscos, explica o que pode acontecer e indica para a pessoa o que ela deve fazer antes da cirurgia. Tá. E o bendito cigarro, fumo? Esse aí eu vou te falar, é duro, né, Tássio? Tadinho de você de fazer anestesia em pulmão de tabagista. Vocês devem sofrer, viu? O tabagismo, assim, a maioria das pessoas não consegue realmente parar antes da cirurgia. É verdade. A gente indica, às vezes, para parar 4 semanas antes, mas isso é um sonho, a maioria não consegue. Eu acredito. Mas se suspender 2 dias antes, a gente já tem alguns benefícios na extubação, na recuperação, na incidência de hipoxemia, broncoespasmo, aumento de secreções. Então, assim, se o paciente suspender 2 dias antes, já tem alguns benefícios. Já ajuda um pouco. É bom, gente, não fumar, né? Na verdade é essa, porque esse daí é terrível, lesa as artérias, sabe? O ideal seria mesmo que não é fumasse. Verdade? Né? Olha, é claro que o fumo é realmente um vício, né? E a gente sabe, mas aqui em Poços, por exemplo, nós temos aqui serviços, eu tenho certeza que outras cidades da região também devem ter, serviços de combate ao tabagismo, né? O serviço bom é procurar o tratamento, né? Procurar ajuda, né? A gente sabe que é complicado, mas é procurar ajuda, ser determinado e procurar ajuda, porque causa muitos tipos de câncer, né, Tássio? Eu trago sempre aqui o Dr. Nime para falar conosco sobre o câncer e ele sempre bate nessa questão do fumo, né? Bem, então eu acho que de pré-anestésico a gente conseguiu tranquilo. Falar bem. Eu acho que está bem. Você quer fazer mais alguma colocação? Tá tudo bem. Acho que assim, sempre também explicar para o paciente que se uma pessoa que for submeter uma cirurgia for uma criança, um idoso, um paciente especial, portador de alguma necessidade especial, levar sempre o acompanhante. A gente sempre explica. Tem um termo que o acompanhante assina com todas as orientações. O hospital fornece também uma cartilha bem ilustrativa sobre alimentação, sobre com todas as orientações. Tabagismo. Ele já sai lá com tudo bem explicado. É um serviço muito bem estruturado, né?
há pouco tempo nós estivemos lá e eu vi realmente que está muito bem estruturado. Parabéns aí para vocês que estruturaram esse serviço, viu, Tássio? E afinal de contas, eu quero escolher a minha anestesia, viu, doutor? Eu tô a fim de escolher minha anestesia. Posso? Assim... Ou não posso? Eu não quero tomar anestesia geral, não. Eu tenho medo, tal. Realmente essa questão do medo e anestesia é uma coisa que as pessoas têm mesmo, né? O paciente que nos procura na avaliação pré-operatória, ele realmente está bem ansioso com seus medos, os riscos. E, assim, o paciente ele tem direito a ter uma recusa de uma técnica. A anestesia geral não tem contraindicação. Agora, eu vou dar um exemplo. Um paciente que vai operar de uma varizes e ele chega para o seu anestesista e fala: eu não quero tomar RAC nem a peridural. Existe a recusa do paciente, é uma contraindicação. Aí ele pode receber anestesia geral. A anestesia para uma varizes. As varizes normalmente você faz com RAC ou peri, né? RAC ou peri. Mas se o paciente falar: eu não quero, doutor, eu não quero tomar nem a RAC nem a peri, aí ele vai receber anestesia geral, que é uma anestesia que não tem contraindicação. Numa emergência, mas não teria sim uma indicação, né? Mas vocês respeitam. Para uma varizes não seria a melhor técnica, certo. Mas a gente respeita a opção do paciente. Ah, tá certo. Ok. Então, mas isso então é conversado. E é claro, quando eu quero tomar uma pele, mas precisa ser geral, você vai explicar o porquê e tudo, com certeza. As pessoas vão acabar entendendo. Porque, na verdade, nem todo procedimento precisa de anestesia. E já na anestesia, uma coisa que nós não explicamos, que você me explicou também, não fui mais a fundo. Na anestesia geral, a pessoa não respira mais, né? Por ela. Ela tem que ter um aparelho para respirar por ela. Sim. Na geral, tô falando. A anestesia geral, ela tem 3 componentes fundamentais. Certo. Que é a analgesia, né? A amnésia ou... Analgesia tira dor, tá, gente? Analgesia é o paciente não ter dor. Certo. A amnésia ou inconsciência, que é o paciente estar dormindo. Tá. E o relaxamento muscular. O relaxamento muscular é quando a musculatura fica sem função. Então o paciente, toda a musculatura dele, incluindo a respiratória, ela fica sem função. Então aí o paciente ele necessita de quem vai respirar por ele durante a cirurgia é o aparelho de anestesia, o ventilador. Tássio, numa cirurgia eu citei aqui no começo do programa a relação à cirurgia cardíaca, né? É uma anestesia assim, bem, vamos dizer, complexa, né? Sim. Porque ali você tem que estar muito antenado ali com o cirurgião e com quem cuida lá da circulação extracorpórea, né? É uma anestesia, eu já gravei uma cirurgia, 2 aliás, sobre cirurgia cardíaca. Realmente você vê que tem que ter um entrosamento até no olhar, né? Sim. Entre vocês, é muito interessante. Com certeza, a anestesia para cirurgia cardíaca, ela tem todas as suas peculiaridades. O paciente que vai operar, ele já tem algum grau de falência do coração. Então a gente tem que usar o anestésico que menos possa piorar a função cardíaca dele. E isso a gente faz com os medicamentos. As drogas utilizadas são cada vez mais que interferem nessa função cardíaca. O anestesista, obviamente, tem que estar o tempo todo presente, principalmente no momento em que o coração volta a bater, que é o momento crítico que o coração está em sofrimento e às vezes o anestesista ele tem que utilizar de algumas medicações para fazer o coração voltar à sua atividade normal. Aliás, é a coisa mais linda do mundo, né? É a coisa mais linda a hora que você vê o coração parado, né? Quem assistiu o programa viu parado e de repente ele começa a fluir o sangue juntamente com as drogas e tudo, ele começa a bater. É o momento que ele vai voltar à atividade normal, né? Dá uma tensão pra gente que tá ali. Que a gente pensa, será que volta? Será que volta, meu Deus do céu? Mas é assim, muito bom mesmo. É muito bonito. Olha, eu vou te falar, a medicina é lindo demais. Deus dá o poder para o médico fazer isso, não é isso aí, mais os estudos, é claro, né? Agora, uma anestesia. Então, a anestesia geral, lembrando que as pessoas ficam entubadas, né? E a intubação pode ser pelo nariz ou pela boca, né? A maioria dos casos é feita pela boca. Pela boca, né? Existe, na avaliação pré-anestésica, existe os preditores de risco de um paciente ter uma intubação difícil.
A intubação pode ser difícil? Sim. Por exemplo, que tipo de pessoa, né? Uma pessoa com uma abertura da boca reduzida, com pescoço curto, retrognatismo, que é a mandíbula um pouco para Para dentro. Obesos, complicado. Geralmente tem uma incidência maior de intubação difícil. Às vezes, no próprio pré-anestésico, já aconteceu várias vezes, a gente tem que explicar para o paciente que é uma técnica bem utilizada de anestesia, que é a intubação acordado. Acordado? Sim. Pacientes de risco, um paciente com uma intubação, a gente detectou que vai ser uma intubação difícil. A gente conversa com o paciente, com o familiar, que ele vai ser feita uma anestesia tópica na boca. Faz tipo um anestésico. Isso, um spray, né? Um spray. A gente faz uma anestesia local translaríngeo, que é no pescoço, e um medicamento que dá analgesia, mas não faz o paciente dormir. E isso aí a gente faz a intubação com ele acordado com auxílio de fibroscópio. Que é como se fosse um endoscópio que vai localizar e colocar o tubo na traqueia, como se fosse um endoscópio, mas chama fibroscópio. Né? Mas então, mais uma vez, tudo isso é avaliado, não é resolvido lá na hora, não. É feito todo um planejamento da anestesia. Aí as pessoas às vezes perguntam, hoje menos, né? Hoje menos, mas as pessoas estão mais informadas com essa globalização toda, informação na internet, tudo, nas redes sociais e tudo. Mas antes as pessoas falavam, mas será que precisa ter um anestesista mesmo? O cirurgião não pode atuar das duas coisas? Hoje nem tanto, mas antes se perguntava, né? Saber que o anestesista tem que estudar especificamente drogas e tudo mais, né? Sim, então a cirurgia, o procedimento anestésico cirúrgico, a equipe anestésico cirúrgica, ela é feita para trabalhar de uma forma conjunta e um cooperando com o outro. Certo. O cirurgião, ele tem que preocupar com a cirurgia, que já é tão difícil, e o anestesista está preocupado com o paciente naquele momento, cuidando dos seus sinais vitais, verificando se pode acontecer alguma complicação, alguma alteração durante o ato cirúrgico, e tratando a complicação quando ela vier a ocorrer. Gente, anestesistas, eles estudam tanto farmacologia, não é? A farmacologia é os medicamentos, vida média, é uma série de coisas que não vem ao caso aqui, mas é muito específico quando eu passei pela cadeira de anestesia na faculdade, eu falei, gente, olha, vocês têm que realmente estar muito por dentro dessa questão dos medicamentos e tudo mais. Muito estudo mesmo. Não é verdade? Muito. Na residência vocês estudam muito isso, né? Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, eu estava comentando aqui com o Dr. Tássio que há muito tempo atrás as pessoas faziam uma anestesia geral, né? E dormiam assim, ia pro quarto dormindo, sabe? Acordava no outro dia. Hoje, como é que funciona isso? A duração de uma anestesia? A duração, assim, de uma anestesia, a gente, pelo tempo cirúrgico, você tem que estar sempre coordenado com o cirurgião que vai operar. Uma cirurgia que tem uma possibilidade de durar 1 hora, a tua anestesia, o paciente teoricamente tem que acordar logo após o término da cirurgia. O cirurgião tá lá fechando, tem gente que já começa a dar uma mexidinha, né, Tássio? Isso a gente não quer fazer, não. Porque o ideal é que o paciente, o cirurgião, termine o procedimento com tranquilidade. Mas qualquer sinal vocês dão mais uma até terminar, né? Por isso que é importante. Terminou a cirurgia, o paciente ele tem que acordar o mais rápido possível e recuperar as funções vitais dele o mais rápido possível. Eu vou dar um exemplo. Uma cirurgia bariátrica para perda de peso. Redução lá do estômago. Uma das coisas que a gente mais teme numa cirurgia bariátrica é os fenômenos tromboembólicos, uma embolia pulmonar ou uma trombose venosa. Então, o paciente que vai se submeter a uma cirurgia bariátrica, a anestesia dele tem que ser, terminou a cirurgia, ele tem que se recuperar o mais rápido possível, porque é essencial que ele volte a andar o mais rápido possível, que é uma medida essencial para prevenir uma possível embolia. Às vezes os casos que a gente vê descrito aí, uma fatalidade, né, Tássio?
faz a cirurgia, a pessoa foi fazer a cirurgia bariátrica e depois faleceu, né? Teve uma complicação. É porque é um risco, né, inerente à cirurgia bariátrica, não é culpa de médico, não é culpa de hospital, não é culpa... É uma fatalidade realmente que acontece, né, Tássio? Sim. Bom, então, anestesia, a pessoa... Aí saiu, você estuba dentro da sala de anestesia. Sim. Dentro da sala cirúrgica, aliás, que está em todo o equipamento lá. E a pessoa já começa a respirar espontaneamente. Sim. É isso? Põe um oxigênio e ela vai respirando. A maioria dos pacientes, ele vai acordar na sala, ele já vai ter uma noção de que ele já acordou, uma orientação no tempo, espaço. Ele vai acordar, mas ele ainda tem um resíduo dos medicamentos, ele ainda vai estar um pouco sonolento. E aí o que vocês fazem? Aí ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica, que é sob a responsabilidade do anestesista. Também. E os cuidados de enfermagem, né? Aí o paciente lá ele vai ser monitorado. Quando ele tiver, existe uma escala para poder ter alta dessa sala de recuperação. Quando o paciente tiver com essa escala maior do que 8, o paciente tem condições de ter alta para o quarto. Mas sempre o anestesista, a equipe de enfermagem vai estar sempre do lado, monitorizando os parâmetros do paciente. Porque pode acontecer caso, infelizmente, de uma complicação, porque medicina não é matemática, né, Tássio? Sim. E acaba complica. Mas a grande maioria dos casos sai tudo bem, né? Se faz um bom pré-anestésico, uma anestesia correta, né? Normalmente a pessoa vai recuperar rapidinho e vai para o quarto, né? Mas é muito importante falar isso, porque tem pessoas que falam, nossa, meu filho, minha mãe, meu pai estão lá na recuperação. Acha que é um bicho de 7 cabeças. Não é nada, gente. É só mesmo para... o melhor lugar para ele estar. É o melhor lugar para ele estar. Vai estar com o cuidado do médico, da equipe de enfermagem. Isso. E quando ele estiver em condições plenas, ele volta para o quarto. Volta para o quarto, exatamente. Bem, Tássio, nós vamos ter que ir para mais um intervalinho. O programa já está quase no final. Quero convidar vocês para continuarem assistindo. Quem perdeu o programa tem aí as reapresentações e o canal do YouTube, Doutora Regina Cioff. Não sai daí que eu volto em 1 minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, Dr. Tássio, anestesista, repetindo, lá do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, faz também anestesia em outras clínicas, enfim. É um profissional capacitado para cuidar, né, desse milagre, né? Você deita, quando vê, sumiu, quando vê, já volta. Vocês têm esse poder, né, com os medicamentos. Tássio, quais os riscos, então, assim, mais comuns, vamos dizer, da anestesia? Da anestesia geral, né? A gente vai falar. Existe, claro, toda anestesia, toda cirurgia, existem os riscos, né? Cada tipo de cirurgia tem um risco maior de determinado evento, outro tipo de cirurgia tem um risco maior de um outro evento, mas assim, os riscos gerais de uma complicação que possa ter. Uma complicação que o paciente sempre nos pergunta é dor. Algum grau de dor ele pode ter no pós-operatório. Mas, no pós. Agora durante o procedimento não. Durante o procedimento, durante a anestesia propriamente dita, os eventos que o paciente mais teme é o quê? Uma reação anafilática. Eu não tenho nem como saber, né, Tássio? Você tem como prevenir um choque anafilático? A gente pode utilizar algumas medicações para diminuir o risco. Vocês utilizam isso preventivamente? Sim. Faz parte lá do... A gente tenta avaliar o paciente no pré-anestésico. Se ele tem alergia ou não. Um paciente, se ele tem alergia a um determinado medicamento, você não vai utilizar, obviamente, ele. Claro. Agora, um paciente que vai, por exemplo, submeter a um procedimento que usa contraste, a gente já vai fazer um preparo alérgico, se for necessário. Um paciente que ele pode, qualquer tipo de cirurgia, ele pode ter uma reação anafilática. Mas a gente tenta, no pré-anestésico, ver esse risco que pode acontecer. Outras complicações que podem ocorrer, a pressão abaixar, ou a pressão subir muito, ter uma... Mas você tem tudo ali, né? Para controlar. Para o telespectador entender, o paciente pode ter uma complicação respiratória,
pode ter uma complicação cardiovascular, né? Então, assim, durante a anestesia, o anestesista tem que estar o tempo todo do lado do seu paciente para ele poder tratar uma eventual Vômito é uma complicação. coisa que pode anestesia, depois que volta, é claro, Sim. provocar? É, Tem pessoas que têm, né? É um efeito colateral e algumas pessoas têm mais chance de ter, né? Ah, tá. E aí a gente vê esse risco na avaliação pré-anestésica e utiliza a medicação mais potente, associação de medicações, Pra para evitar. evitar que a pessoa tenha vômito. Tássio, rapidinho que nosso tempo está no fim, mas é uma pergunta que as pessoas devem estar se fazendo. É aquela dor de cabeça após hack anestesia? Que a pessoa tem que ficar deitada e não pode levantar, ou não existe mais isso? Existe. Tá. Hoje, assim, é mais raro ter. Hoje, as agulhas que a gente utiliza para fazer a raquianestesia. Quanto mais grossa a agulha, mais a possibilidade. Mais a possibilidade. A população que tem mais chance de ter uma cefaleia, uma dor de cabeça após uma hack, é geralmente a mulher jovem e a grávida, que é a população mais acometida. Sempre que tiver um evento desse, o anestesista tem que estar de prontidão, vai iniciar o tratamento clínico para o paciente, que geralmente 90% dos casos resolve com ou sem tratamento. E se não resolver, aí a gente pode utilizar a estratégia do tampão sanguíneo, que é coletar o sangue do paciente e injeta na epidural. Porque, na verdade, o que dá dor de cabeça é a perda do líquor. Isso. Do líquor. É o tracionamento, né? das estruturas cerebrais devido à perfuração que teve. Tá. Né? Mas hoje as agulhas são muito fininhas, né? Diminuiu muito, né? Diminuiu muito. Antes, e na verdade, quando acontece isso, é a hidratação que resolve, né? Hidratação. Tem que internar e hidratar, não é verdade? Medicamentos analgésicos, corticoides, são várias medicações que a gente usa. E uma coisa também interessante que eu queria que você falasse rapidinho, quando, por exemplo, vou até citar a patologia, uma hemorroidectomia. Porque aquilo ali eu vou te falar, quando faz hemorroidectomia a primeira vez que a pessoa vai ao banheiro, é bastante complicado. Hoje fica um catéter, pode ficar, não é isso? Pode. Alguma coisa assim? Dependendo do tipo de cirurgia, a gente pode utilizar o hemorroida, catéter. por exemplo. Hemorroida não é necessário. Assim, não? Geralmente a gente faz uma raquianestesia com morfina, e que vai ter uma durabilidade aí de 24, 36 horas, para fazer com que o paciente tenha menos dor e maior conforto. Porque antigamente a coisa era complicada, né? As pessoas sofriam bastante. Né? Então hoje isso não... A gente tenta evitar. Tenta evitar, né? Mas existe essa questão da pessoa ficar com catéter em determinadas cirurgias. Em determinado tipo de cirurgia existe. Que já entraria na questão da clínica da dor, que nós vamos conversar depois. Sim. Também. Né? Bem, eu acho que encerrando mesmo, fez anestesia, foi tudo bem, muito bem, maravilhoso. O anestesista, ele não participa mais? Seria o atendimento vamos dizer, cirúrgico? Peri-anestésico? Ele assim, participa da alta? O anestesista ele tem as suas responsabilidades, mas hoje tem mais se fala na medicina perioperatória. O anestesista tem que preocupar não só com a anestesia propriamente dita, mas com a recuperação do paciente, seja na recuperação pós-anestésica ou no quarto. O anestesista tem que avaliar, ele acompanha até o paciente ter a sua alta. O que mudou também, né? Mudou muito. Antigamente, né? Eu falo antigamente, uns anos atrás não tinha esses critérios, né? Sim. Agora, o choque, que é o que todo mundo tem medo, né? Esse também tem como reverter, né, Tássio? A gente, assim, o choque anafilático, que a reação anafilática, ela pode se tornar um choque anafilático. O choque anafilático, que é a principal preocupação do paciente, a gente tem medidas para revertê-lo e tratar o paciente na forma mais adequada e mais rápida possível. Mas é também uma fatalidade, né? Com certeza. Bem, Tássio, eu acho que ficou bem claro para as pessoas a importância do pré-anestésico, que não é bicho de sete cabeças, anestesia mais. Sim. Na verdade, as pessoas podem ir fazer seu procedimento com tranquilidade, em mão de médicos especialistas, que se capacitaram para tanto, com hospitais com estrutura para tanto, né? Isso é muito importante. Olha, muito obrigada, mando um abraço para toda a equipe lá, viu? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Já se compromete comigo em falar sobre clínica da dor aqui, né? Joia. Mais pra frente a gente conversa. Quero que você leve o nosso coração, tá? A nossa lembrança. Muito obrigado. Tá bem? Leva lá para toda a equipe, Obrigado. viu?
E muito obrigada, que Deus continue iluminando o trabalho de vocês, tá bem? Obrigado, boa noite a todos. Tá. A vocês quero agradecer o carinho, quero agradecer muito a audiência, dizer que nós fazemos realmente esse programa com muito carinho para que vocês fiquem cada vez mais informados. Informação é igual a ter saúde também, não é isso? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá!